noite a todos. Estou dando início à 85ª reunião de estudos em endocrinologia do Hospital Samaritano. O nosso tema de hoje é um tema, eu digo, inovador, de muita pesquisa. Eu acho que vai ser super interessante, principalmente com os nossos pesquisadores, queridos amigos. E o tema é o seguinte: atualização em medicina laboratorial. Quando dosar ApoB e LPA e o papel do score de risco poligênico. Isso é uma novidade que o Marcelo vai trazer para a gente. Os meus convidados de hoje são Maria Elaine Gugel, PhD em Ciências Médicas do INCOR da USP, professora da Faculdade de Medicina Unicristos e endocrinologista do DASA. Marcelo Bittencourt, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em cardiologia pela UERJ, doutor em ciências médicas pela UERJ e head em cardiogenética do DASA Genômica. E minha querida amiga Rosita Fontes, especialista em endocrinologia pela ASBEM, mestre em ciências pela Fiocruz, doutora em endocrinologia pela UFRJ e assessora médica do DASA. Rosita, com imenso prazer que eu passo a palavra para você e com imenso prazer que eu recebo vocês essa noite aqui. Quero lembrar que essa reunião está sendo gravada e que, por favor, as perguntas vão ser via chat. Não se inibam. Boa noite a todos. Rosita, a palavra é tua. Obrigada, Mônica, mais uma vez pelo convite para nós estarmos aqui com você na reunião do Samaritano, os nossos colegas também. E hoje, então, temos o prazer de estar de novo com a Elaine, com o Marcelo, já estiveram conosco aqui uma vez. Sempre trazem muita coisa nova nesse tema que é muito palpitante e às vezes é um pouco difícil para quem faz a endocrinologia geral, a cardiologia geral, mas nós vamos aproveitá-los bastante hoje. Então, o Marcelo, né, nós vamos mudar um pouquinho a maneira de apresentar, já combinei com a Mônica antes. Primeiro, o Marcelo vai falar sobre a sua experiência como especialista em cardio e em estudo molecular de doenças cardiovasculares, para falar sobre o score de risco poligênico. E depois, em seguida, a gente parte para a Maria Elaine, que vai trazer aqueles casos clínicos excelentes e uma discussão sobre a ApoB e a LPAzinha, tá bom? Então, eu passo a palavra para você primeiro, Marcelo. Ok, boa noite, Rosita, Mônica, Elane e a todos que estão nos assistindo. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Samaritano aí a possibilidade de estar conversando sobre score de risco poligênico, agora aqui na sua sessão de endocrinologia, né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente poder já começar a discutir. Vocês estão vendo já a apresentação, quer dizer, não está no modo apresentação, né? Mas vocês já estão vendo, né? Estamos. Tá, só para a gente ver. Estão vendo no modo apresentação? Estamos. Então tá certo. Então vamos lá. Então, falar aqui um pouco com vocês, a gente poder lançar um pouco desse conceito que é o papel do score de risco poligênico e depois a gente poder discutir, abrir para discussão. Esses aqui são os meus conflitos. Bom, eu queria começar essa apresentação já comentando aqui alguns conceitos que podem parecer um pouco mais árduos assim para o entendimento do score de risco poligênico, mas que são fundamentais para que a gente possa ter uma noção daquilo que a gente está lidando, né? Então, assim, quando a gente fala sobre os scores de risco poligênico, a gente está falando sobre uma soma ponderada de risco de vários SNVs. O que são esses SNVs? São variantes genéticas. No passado a gente chamava de polimorfismos. Eles são variantes de nucleotídeo único, uma troca de um nucleotídeo por outro, onde você calcula uma soma ponderada do risco de cada um deles separadamente, tá? E os associa
e associa com doenças, e geralmente são doenças complexas, tá? Que, de uma certa maneira, acabam sofrendo a influência do ambiente também. Então, aqui, quando a gente fala em score de risco poligênico, a gente não está falando naquele modelo tradicional de cardiopatia hereditária, como a cardiomiopatia hipertrófica, ou mesmo a síndrome do QT longo, onde uma variante genética exclusivamente é capaz de determinar a doença. Aqui você precisa da soma ponderada de várias variantes em associação para estabelecer uma doença que geralmente é uma doença complexa. E o protótipo dessas doenças que foi mais estudado até agora foi, sem dúvida nenhuma, a doença coronariana, né? A doença coronariana é a doença cardiovascular como um todo, isso serve também para o acidente vascular cerebral, enfim. Ela tem as suas formas de estratificação de risco já, né? Aqui eu trago o último modelo de estratificação de risco lançado pela nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua diretriz de prevenção publicada em 2019, onde geralmente a gente utiliza de modelos de predição clínica tradicional, envolvendo vários fatores de risco. No nosso caso aqui, da diretriz da SBC, o score de risco global, né? E avalia isso em homens e em mulheres e acaba definindo um risco na dependência realmente do cálculo desse score de risco global. Pode ser risco baixo, intermediário, alto, muito alto. E isso, obviamente, tem outros modificadores de risco que também se somam a essa estratégia para definir, então, o grau de risco desse paciente. A partir daí, você vai tomar uma atitude, principalmente relacionada à utilização de estatina, de como você vai conduzir esse paciente, né? Então, a questão é, vale a pena você ainda acrescentar mais um dado, mais um score de risco, agora genético, por vezes, por muitos considerado, às vezes, difícil de entender, nesse contexto da estratificação de risco para a doença coronariana? O que os estudos têm mostrado é que sim, está valendo a pena, né? Então, quando você vai analisar, por exemplo, os biobancos, principalmente o biobanco inglês e o UK Biobank, com 424 mil pessoas, e você deriva score de risco poligênicos a partir desses biobancos, a gente começa a observar em diversos estudos, né, que os percentis de maior gravidade desses scores de risco poligênico, eles acrescentam muito valor na predição da prevalência da doença cardiovascular, independente do fator de risco, inclusive, que você analisa em conjunto, tá? Sexo masculino, tabagismo, diabetes. Então, os scores de risco poligênico, no seu pior, né, digamos assim, nos seus graus de pior risco, eles, por vezes, aumentam a predição em cerca de 10% do risco médio, né, induzido por aquele risco tradicional, né, aquele fator de risco tradicional. Então, é importante a gente estudar isso, é importante a gente estar atualizado com isso, porque isso tem demonstrado realmente agregar valor na estratificação de risco, tá? E aí a gente para um pouquinho para tentar um pouco entender a base, né, da derivação desses scores de risco, da forma como eles são até construídos, a gente vai falar um pouco mais. Mas, para isso, eu queria reforçar aqui essa diferenciação entre quando a gente fala de scores de risco poligênico e quando a gente fala em testes genéticos para investigar doenças monogênicas, né? Então, a diferença reside fundamentalmente que quando você está falando de doenças monogênicas, e aí vamos tomar como exemplo uma doença que também possa levar à doença coronariana, como a hipercolesterolemia familiar, que eu já tive a oportunidade de debater várias vezes aqui em sessões, inclusive aqui com a minha amiga Maria Elane. Quando você fala em hipercolesterolemia familiar, que é uma doença hereditária,
você está calculando aqui odds ratio para variantes raras, que a gente chama de private variantes, em população selecionada daqueles doentes que têm hipercolesterolemia familiar, onde os estudos caso-controle vão demonstrar poucos genes associados àquela condição clínica, tá? E a forma como você, inclusive, faz os estudos caso-controle é uma forma tradicional, procurando atingir um nível de significância estatística com P menor do que 0,05, e aí você vai encontrar genes que são de alto risco realmente para determinar aquela doença. Então, são aquilo que a gente chama os estudos de RVAS, né? Com variantes raras, para poucos genes. Em geral, aqui a gente está falando de cerca de 9 genes. Quando a gente fala nos scores de risco poligênico, aqui já é diferente. Você já está fazendo estudos buscando variantes comuns na população geral, né? E em associação podem determinar um score de risco e associação com uma doença, que no caso aqui é a doença coronariana. Então, aqui a gente está falando de mais de 150 locos com variantes diferentes que se associam à doença coronariana. E esses locos, eles estão associados a algumas vias que também têm a ver com doença coronariana, que a gente já conhece, também relacionados ao LDL e colesterol, mas também associados à resistência à insulina, à trombose, à adesão celular, inflamação, migração transendoterial. Então, eles são definitivamente variantes associadas à fisiopatologia da doença e que, em associação, podem determinar doença coronariana do ponto de vista da sua história familiar, em função dessa associação genética, né, através da genética. Então, aqui, esse slide aqui, ele estabelece que acho que ele é bem ilustrativo da diferença entre o que é doença monogênica e doença poligênica. Então, a doença monogênica, uma variante só em algum desses genes, variantes raras, já é suficiente para causar hipercolesterolemia familiar e predispor a infarto, por exemplo. Já no score de risco poligênico, você precisa da associação de variantes em vários genes para determinar, por vezes, até um fenótipo bastante semelhante, levando também a doença coronariana, inclusive precocemente, tá? Isso é fácil da gente entender quando, eventualmente, a gente encontra pacientes que têm história familiar de doença coronariana, bem estabelecida, em idade precoce, mas você faz um teste genético, por exemplo, para hipercolesterolemia familiar e não acha nada. Muito provavelmente. Por quê? Porque aquela história familiar, ela está expressando, no fundo, um risco poligênico de doença, e não monogênico. Tá? Dentro da construção, como é que se constrói, então, esse score de risco poligênico na prática, né? Como é que os pesquisadores eles acabaram derivando esses scores de risco e de que forma isso difere do modelo tradicional de geração de odds ratio para as doenças monogênicas relacionadas às cardiopatias hereditárias puras mesmo. De que maneira que isso é diferente? Eles fazem isso através daquilo que a gente chama de estudos de associação genômica ampla. Tá? Então, são os GWAS, onde você estuda milhares de polimorfismos, tá? Que possam estar associados com aquela condição clínica de interesse. No caso aqui, a gente vai ver principalmente doença coronariana. E aí você calcula odds ratio separadamente para cada uma desses polimorfismos, né? Com o intuito de avaliar o peso de cada um desses SNPs, que são esses polimorfismos, no cálculo do que vai virar a ser o PRS. Tá? E aqui existem algumas características que são extremamente importantes nesses estudos de associação genômica ampla. Uma é um fenômeno que a gente chama de desequilíbrio de ligação. Em geral, esses polimorfismos
eles se associam, tem um odds ratio significativo para a doença que a gente está estudando, mas ele tem uma outra característica também. Geralmente, eles apresentam esse fenômeno de desequilíbrio de ligação, que é quando eles são geralmente herdados juntos no mesmo cromossoma, em regiões próximas no mesmo cromossoma. E, em função disso, eles acabam sendo herdados quando você faz o estudo que visa analisar os haplótipos dessa região especificamente genômica que está em estudo, e isso tem uma importância muito grande, explica muito do que é essa história familiar presente de doença coronariana nessas famílias, né? Porque eles são herdados muito próximos. Uma outra coisa importante é a definição do limiar de P, para você definir a significância estatística para ver se esses polimorfismos podem fazer parte desse score de risco poligênico. Porque o valor de P aqui não é um valor de P tradicional para definir esse odds ratio, não é um valor de P menor do que 0,05. Se a gente utilizasse um valor de P menor do que 0,05 tradicional nesses estudos de associação genômica ampla, e levando em consideração que você está analisando cerca de 1 milhão de polimorfismos diferentes, né? Muito provavelmente uns 50 mil polimorfismos iriam ser identificados ao acaso, justamente porque o valor de P é um valor tradicional nesses casos, né? E aí você teria milhares de casos de falsos negativos. Então, aqui o limiar de P ele é diferente. A gente geralmente usa P menor do que 5 elevado a 10, 5 vezes 10 elevado à oitava potência, justamente para poder evitar os casos de falso positivos que podem ocorrer, e a gente está trabalhando com polimorfismos que, no fundo, não têm importância nesse caso. Fora isso, você tem uma série de mecanismos de ajustes de regressão também para poder efetuar a derivação do PRS, mas, fundamentalmente, o PRS ele é construído dessa forma, né? Então, através dos estudos de associação genômica ampla, identificando polimorfismos que estão em desequilíbrio de ligação, com limiares de P totalmente diferenciados e através de ajuste nas fórmulas de regressão. E, a partir daí, você vai fazer os estudos de caso controle, validando isso numa população externa, tá? Geralmente visando alguma doença específica. No nosso caso, a gente vai mostrar aqui, a maioria dos casos foram feitos em doença coronariana. Tá? Mas não é só doença coronariana que a gente tem visto na cardiologia, endocrinologia, onde a gente está buscando aplicação clínica de scores de risco poligênico. A gente tem também scores de risco poligênico sendo avaliados em fibrilação atrial, justamente até para poder detectar fibrilação atrial precocemente nesses doentes, onde a gente eventualmente pode lançar mão de anticoagulação profilática, talvez num momento mais precoce. Obviamente que isso ainda precisa ser melhor estudado, com estudos direcionados para isso, com endpoints bem estabelecidos, mas isso também está sendo visto no diabetes tipo 2, visando modificação precoce de estilo de vida, consideração potencial de medicações hipoglicêmicas profiláticas. Isso também está sendo estudado no âmbito da hipercolesterolemia, principalmente naqueles casos onde você tem fenótipo de hipercolesterolemia familiar, mas não consegue achar uma variante monogênica que defina isso. Então, provavelmente, a gente tem fenótipos de hipercolesterolemia familiar associados a genótipos que não são monogênicos, e sim poligênicos. Tá? Alguns estudos já se tornaram emblemáticos na definição de scores de risco poligênico para a doença coronariana. Então, a gente tem esse estudo aqui que foi publicado em 2018,
foi uma abordagem meta-analítica através de estudos de associação genômica ampla, onde eles testaram 1,7 milhão de variantes genéticas. Tiveram como base isso aqui 22 mil pacientes com doença coronariana e utilizaram 460 mil controles no UK Biobank. E o que eles encontraram? Quando eles derivaram o score de risco poligênico para esse caso, para esse estudo, eles viram que o meta-GRS aqui ele foi superior, no caso, aos scores de risco tradicionais, como dislipidemia, hipertensão, índice de massa corpórea, história familiar, inclusive, da própria doença coronariana, diabetes, fumo. Ele foi superior aos scores tradicionais. Quando você junta, isso, obviamente, levando em consideração eles isoladamente, quando você associa os fatores de risco tradicional, como nos modelos de predição clínica que a gente usa na prática clínica tradicional, obviamente, eles foram melhores. Mas quando você associou os modelos de predição clínica com o score de risco poligênico, você teve uma acurácia maior na predição de doença coronariana nesses doentes. Então, você tem uma associação melhor do score de risco poligênico quando você compara com fatores de risco isoladamente, tá? E você tem uma acurácia melhor quando você associa com um modelo de predição clínica tradicional, que pode ser um Framingham, pode ser um score de risco global, né? E o que é muito interessante nesse caso também, e que a gente tem sido cada vez mais discutido como uma proposta para essa estratificação de risco, é que você pode utilizar o score de risco poligênico já a partir de idades bem precoces, em torno de 40 anos, 35, 40 anos, numa idade onde, eventualmente, esses fatores de risco tradicionais, como dislipidemia, ou mesmo a hipertensão e tudo, diabetes, podem ainda não estar presentes. E você pode, então, prever isso, doença coronariana, no momento precoce, indicar medidas de estilo de vida já a partir do dado do score de risco poligênico, né? Lembrar que nessa faixa etária, muitas vezes, por exemplo, até grandes modificadores de risco, como o score de cálcio, podem não estar presentes em valores que realmente indiquem, por exemplo, a necessidade de se começar uma estatina, tá? Ainda dentro dos estudos de validação e utilizando ainda a experiência inglesa do UK Biobank, a gente teve esse estudo publicado em 2020 na JAMA, onde eles também examinaram se o score de risco poligênico para a doença coronariana poderia predizer risco além dos scores de risco tradicionais. Então, ainda dentro daquele modelo de estudo caso-controle, utilizando milhares de pacientes com doença coronariana e também uma população controle também bastante expressiva, né? O que a gente viu? Novamente, quando você associa o score de risco poligênico, que isoladamente teve uma acurácia aqui em torno de 61%, mas quando você associa ele ao modelo de predição clínica tradicional, você encontra, então, os melhores valores de acurácia para predizer doença coronariana. Não foi só o UK Biobank que produziu estudos com incrementos do score de risco poligênico nessa predição de risco. A gente teve vários outros estudos feitos a partir de outros biobancos, de outras instituições. Então, foram vários aqui. A maioria prevendo sempre doença coronariana, em alguns outros casos, não só doença coronariana, mas outros modelos de doença cardiovascular, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral, todos eles utilizando, assim, quantidade de pacientes assim testados de forma muito robusta, são milhares de pacientes, e sempre demonstrando uma melhora na classificação de risco a partir do score de risco poligênico. E aqui, até já envolvendo algumas populações não europeias, que vocês vão ver que ainda é uma limitação quando a gente propõe, obviamente, uma estratificação de risco a partir desse modelo, que é o modelo de score de risco poligênico. Inclusive, a gente já tem estudo mostrando assim transancestralidade. Então,
a gente tem visto não só a busca por modelos de score de risco, não só de população de ancestralidade europeia, mas também de ancestralidade latina, africana, asiática, e isso tem aumentado cada vez mais, tá? Então, qual é a proposta? A proposta é definitivamente integrar o score de risco poligênico na prática clínica, partindo de um princípio de uma mudança de paradigma, onde hoje a gente trata ou tenta predizer doença coronariana em todos os pacientes de uma mesma forma, tá? E aqui a gente busca o quê? A gente busca analisar do ponto de vista da genética pacientes com um perfil diferente de risco a partir do score de risco poligênico. De modo que aqueles pacientes que tivessem um PRS baixo, né, um score de risco poligênico baixo, você pode ter um manejo mais conservador, enfatizando basicamente modificações de estilo de vida, enquanto que aqueles pacientes que já precocemente apresentariam um score de risco poligênico alto, você poderia ser mais agressivo, inclusive na terapia com estatina, começando talvez mais precocemente, tá? E isso já se... Quando você aplica através de análises pós-hoc de estudos tradicionais, a gente já pode ver que isso, a aplicação disso e alguns resultados correlacionando, inclusive a terapia com estatina, obviamente em estudos que não tiveram score de risco poligênico como uma forma de estratificação para a doença, mas aonde a gente conseguiu, através desses biobancos, aplicar o score de risco poligênico aos doentes daquele estudo, e a gente pode ver que, por exemplo, no estudo CARE, no estudo ASCOT, ou mesmo nos estudos Odyssey e Fourier, que evoluíram inibidores de PCSK9, né, que aqueles pacientes que tinham PRS alto, isso foi possível através da análise do sangue desses doentes, calcular o score de risco poligênico a partir do sangue desses doentes, que quem tinha o score de risco poligênico alto foi quem se beneficiou dessas terapias, seja estatina ou inibidores de PCSK9, com melhores reduções de risco absoluto com a intervenção quando comparado com aqueles que tinham score de risco poligênico baixo. Então, você já tem, então, obviamente, de uma forma indireta, um benefício com as terapias hipolipemiantes a partir, correlacionando com esses scores de risco, tá? Então, a ideia aqui é melhorar a precisão da avaliação de risco, identificar precocemente indivíduos com risco aumentado, personalizar melhor estratégias de prevenção e tratamento e gerar potencial para reduzir a incidência de eventos cardiovasculares e metabólicos já a partir de uma idade um pouco mais precoce, tá? Obviamente que como toda estratégia nova, a gente ainda tem limitações, né? A gente não pode esquecer que de 2009 a 2016, onde a gente começou a estudar os grandes autores desse tema começaram a estudar score de risco poligênico já a partir de 2009, né? Já tem mais de uma década isso. E de 2009 a 2016, a gente tinha basicamente estudado em torno de 80% de populações com ancestralidade europeia, né? Então, e a gente sabe que existem variantes genéticas que são muito presentes, por exemplo, em populações americanas, afro-americanas, por exemplo, polimorfismos associados, por exemplo, ao LDL, colesterol, e que estão muito pouco frequentes nos europeus. E a mesma coisa de outras variantes, que são mais, por exemplo, paquistanesas, outras mais latinas. Você tem como ajustar esse score de risco poligênico através da ancestralidade. E hoje, o score de risco poligênico que a gente está lidando no laboratório, ele é capaz de fazer isso. Mas isso não deixa de ser uma limitação. Então, a questão da reprodutibilidade é, sem dúvida nenhuma, uma limitação. A gente vai discutir um pouco mais isso um pouco mais à frente.
Uma outra limitação é porque, obviamente, como a gente está trabalhando com estudos de caso-controle, a gente não tem ainda uma noção muito presente dos desfechos de longo prazo, né? Desfechos, hard endpoints de longo prazo, né? Então, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai ser mais estudada ainda. É um número limitado de centros que está usando isso, tem uma questão de custo também, obviamente, tem também considerações éticas que a gente procura trabalhar com o paciente, né? Porque a preocupação disso nos Estados Unidos é muito grande, por exemplo. Também, imagina só qual vai ser o impacto, por exemplo, na hora que um indivíduo faz um score de risco poligênico que demonstra que ele tem um alto risco genético para desenvolver a doença coronariana quando ele quiser fazer um seguro de saúde. Então, questões éticas relacionadas a isso também têm sido bastante discutidas, tá? Mas a gente já tem diretriz lançada sobre isso. Tivemos uma diretriz em 2000, um statement do American Heart lançado em 2022, e agora, 2025, a gente teve um consenso da Sociedade Europeia que propõe, né, que pacientes que vão ser submetidos a uma avaliação de risco cardiovascular, que façam o seu score de risco tradicional, no caso deles é o ESC score, né? Mas caso esses pacientes se enquadrem num modelo intermediário de risco pelo ESC score, que seja aconselhado a ele fazer o score de risco poligênico, para você tentar determinar o score de risco genético, né? Se ele aceitar, obviamente, e se isso modificar a categoria de risco, você possa, então, aconselhá-lo do ponto de vista da modificação do estilo de vida, inclusive com opções terapêuticas também medicamentosas, de uma forma diferenciada, quer dizer, fazendo aquilo que os estudos de validação estão demonstrando, né? Quer dizer, associar o score de risco poligênico ao modelo de predição clínica tradicional no intuito de modificar a terapia, tá? Lá no DASA, aqui no DASA, a gente já está oferecendo a possibilidade de se fazer o estudo de risco, o score de risco poligênico, tá? Ele é derivado principalmente desses biobancos de ancestralidade europeia, então a gente tem que ter essa noção, né? Aqui eu trago um modelo de laudo, por exemplo, de um paciente que teve no seu resultado um score de risco poligênico dentro do 25º percentil, e isso não é elevado. Em geral, a gente considera como limiar de alto risco para esse score de risco poligênico especificamente que a gente está trabalhando, um limiar quando o risco relativo é maior do que 2 vezes. Então, a gente tem como mostrar isso de uma forma muito ilustrativa, né? Então, quando você está acima de 2 vezes, acima do 74 percentil, você tem aí pacientes que estão numa categoria de risco alta, e aqueles que estão acima do 88º percentil, quer dizer, maior 3 vezes, você está numa categoria muito alta, né? E nesse score de risco poligênico que a gente está oferecendo também, você tem a possibilidade também de avaliar a ancestralidade europeia do paciente. Nesse paciente especificamente, ele tinha uma ancestralidade europeia de 93%, sua asiática 7%, essa combinação. De modo que o score de risco poligênico para ele é altamente acurado, né? Justamente em função dele ter uma ancestralidade europeia. Então, nesse produto especificamente, você tem um estudo de ancestralidade atrelado a um score de risco poligênico. E quando é que os ajustes que são feitos automáticos para a ancestralidade, eles têm uma grande acurácia nesses casos especificamente? Quando você tem uma ancestralidade europeia que, em geral, é maior do que 50%. E isso vai acontecer em boa parte dos pacientes que a gente vai testar aqui, porque o brasileiro também tem muita ancestralidade europeia. Só que isso é um pouco mais miscigenado. Você geralmente tem aí ancestralidades em torno de 55% europeu, tantos por cento para miscigenado americano, que é mais o nosso perfil, um pouco de africano também. Então, a partir daí, a partir da correlação com a ancestralidade, a gente tem condição de fazer ajustes nesse score de risco poligênico e oferecer um resultado que tenha uma acurácia interessante e que possa ajudar a agregar valor na estratificação de risco cardiovascular desses pacientes.
Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção. Marielane, vamos então, Marielane, fala e depois nós fazemos as perguntas para todos, né? Sim. Pode ser. Então, parabéns, Marcelo. Aprendi bastante aqui. É, eu vou começar dando boa noite mais uma vez para vocês. Espero que vocês se estiquem aí para a parte 2, né? Porque essa hora do terceiro turno não é tão fácil. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer coisas da prática clínica para que a gente consiga mapear quando usar esses marcadores. E o Marcelo, né, me fez ter muitas reflexões. Então, a fala do Marcelo, ela nos dá mais ferramentas, mediante a nossa prática clínica, para ofertar a um paciente que queira de fato entender o seu risco e que isso nos dê cada vez mais subsídios para convencimento, que é o nosso desafio, adesão, praticamente eu vejo muita fala para isso. Para que eu usaria um marcador como score de risco? Para isso, convencimento e adesão. Porque, na verdade, a gente ainda não é só identificar o risco, as nossas especialidades vivem uma luta de demonstrar para a nossa população que esse risco é real, que ele precisa ser encarado, que ele precisa ser tratado e que a gente precisa também vencer a contra-informação, que é bem maior do que a nossa própria informação. Então, eu aprendi bastante, Marcelo, e eu acho que a gente ainda tem muito a aprender com relação à score de risco poligênico, né? E aí eu vou iniciar meu bate-papo com vocês, agradecer mais uma vez a carinhosa doutora Mônica, que nos lembra de estar aqui nesse convite muito honroso do time da DASA, para trazer esses conhecimentos aqui um pouco sobre medicina laboratorial. É, então, deixa eu botar aqui o pointer, porque. Deixa eu ver se eu pego aqui embaixo. Meus conflitos de interesse. Eu gosto sempre de explicar que eu sou diretora médica da DASA, mas que vocês vão entender no final que eu não vou vender exames para vocês. Eu vou pedir para vocês refletirem sobre o uso de exame. Então, é uma declaração importante. Então, a gente vai trazer uma agenda aqui. é, Eu sempre gosto de pensar em tudo que eu faço na minha vida, se aquilo que eu estou fazendo tem relevância. Então, acho que vocês que estão aqui esta hora, passa por essa reflexão. Então, nossa primeira reflexão é: esse tema é relevante para eu estar aqui dedicando um pouco do meu tempo aqui? Eu espero que a conclusão seja que sim. Para que a gente contextualize sobre quando dosar ou não, não tem como não passar por um pouco de fisiologia dos lípides. Então, realmente, eu vou ter que pedir licença, porque senão a gente vai trazer uma teoria que às vezes é difícil da gente mapear exatamente onde é que essa ApoB fica, onde é que essa lipiazinha fica. As reflexões para a gente fazer antes de solicitar uma lipiazinha, as reflexões antes de dosar uma ApoB, o que é que os consensos e as diretrizes recomendam e as nossas mensagens finais. Então, para iniciar, eu vou trazer esse caso. Todos os casos são de vida real, porque eu tenho uma atividade em um hospital do coração, aqui de Fortaleza. Já partilhei com vocês em um outro encontro, um hospital do qual eu tenho bastante orgulho, que é o Hospital do Coração de Messejana. E lá eu desenvolvo esse ambulatório de dislipidemia e diabetes, onde a condição para o paciente ir para o ambulatório é que ele tenha tido o evento, quer seja um evento coronariano, ou ele tenha uma insuficiência cardíaca grave, mediante a presença de um diabetes, ou que ele seja um transplantado do coração ou do pulmão. Então, esse é o perfil. Esse paciente é um homem que foi para mim com a história que tinha um diabetes, mas era um diabetes que quando chegou para mim já estava controlado, mantendo uma glicada em torno de 5,9, em uso apenas de metformina. E que ele tinha tido um IAM e um AVC isquêmico aos 37 anos. Chamava atenção, esse paciente é meu paciente até hoje, já faz um tempo que a gente tem a caminhada juntas,
Ele me chamou muita atenção nesse dia, porque a gente tem exatamente a mesma idade. E aí, quando eu vi aquele paciente da minha idade, já ele ficou com sequela desse AVC isquêmico, puxando um pouco a perna esquerda e o braço, aquilo me sensibilizou bastante. E ele era um professor de educação física. Ele ensinava zumba, esse paciente. E aí eu questionei bastante se ele não era usuário de drogas, e não, era um paciente muito religioso, bem envolvido na comunidade evangélica, então assim, ele realmente ele não fazia uso de drogas, porque é uma causa frequente quando a gente vê infarto em jovens lá no hospital. E aí, quando eu peguei os laudos do cateterismo, dizia que ele tinha uma doença de multivasos, sem condições para angioplastia e revascularização. Ele foi para uma mesa redonda lá no hospital e foi decidido que ele não tinha leito de intervenção. E aí dá um frio cada vez maior, porque aí você tem uma pessoa jovem, que já teve evento coronariano e cerebral, e que também a gente, do ponto de vista de intervenção, a gente não vai conseguir fazer, o manuseio vai ser clínico. Aí, quando eu escutei essa história de Gator, esse paciente deve ser um hipercol, porque é um paciente com tanta gravidade. E aí eu disse sobre os seus pais. Aí ele, não, eu sou adotado. Então, botou uma pitada de dificuldade aqui na anamnese. Deixa eu ver seu colesterol. Você já fez algum colesterol na vida antes desse infarto? Fiz. Era esse valor, pessoal, 112. Ah, então ele não era um hipercol, porque você não é um hipercol para ter tantos desfechos com LDL normal, praticamente. E aí, esse paciente, eu fiz investigações adicionais que eu vou partilhar com vocês. E essa é uma investigação que está em inglês, porque ele é de um estudo clínico meu. E a gente tem já em tratamento o não HDL 67, o VLDL 23, um LDL com a TOVA de 40 e ezetimibe de 10 de 44, que mantém ele dentro da meta do muito alto risco, onde a gente quer manter abaixo de 50. Ele tem um colesterol total de 102, um HDL de fato que é baixo e um triglicerídeo que é normal. Por hora, a gente ainda não identificou por que esse paciente teve esses eventos. Até que a gente avaliou a lipiazinha. E esse paciente hoje, ele é do estudo, um estudo de fase 3, e ele tem uma lipiazinha avaliada pelo imunizzaio de ELISA de 343 nanomol, né? E que é um valor bastante elevado, se a gente considerar um ponto de corte alto, a partir de 105 ou 75, depende das literaturas, ele tem uma lipiazinha bastante elevada. E quando a gente avalia por um segundo método, como a nefelometria, ele também tem ela elevada, já que está 149, e o estudo de Copenhague, que é o estudo populacional que nós dispomos, ele traz como ponto de corte acima do percentil 90, na verdade, 50 miligramas. 30 miligramas é um valor de kit. Então, por duas metodologias diferentes, ele tem uma LPA, que é o lipiazinha, extremamente elevado. Então, provavelmente, essa é a causa de um paciente tão jovem ter tido um infarto e um AVC. Quando eu olho a ApoB, que a gente também vai falar sobre ela aqui, ela é verdinha, inclusive escrita low. Por que ela está baixa? Porque a gente vai lembrar que uma partícula proaterogênica, quer seja LDL ou os remanescentes de quilomicron ou remanescentes de VLDL, todo esse bolo proaterogênico se liga um para um com a ApoB. Então, se eu tenho um LDL baixo e é um para um, a ApoB tem que estar baixa. Então, é o conceito básico. Então, eu abro a minha fala com esse caso porque está no nosso dia a dia. Essas pessoas estão entre nós e são gritantes, assim, a gente fica bem pensativo. Volta à reflexão se o tema é relevante. E aí trago aqui essa publicação que eu gosto muito, apesar dela ser de 2009, do American Heart, ela fala sobre os níveis de lípides em pessoas hospitalizadas por doença coronariana, com mais de 136 mil pacientes avaliados. E eu sempre levo esse slide, alguém já pode ter visto em outras aulas, porque ele me traduz muitas coisas do meu dia a dia, onde 77% das pessoas que internam por doença coronariana têm nível de LDL, entre aspas, normal. Por que que é entre aspas? Porque esse LDL, ele tem diferentes fenótipos. E às vezes ele está em miligrama por decilitro normal, mas ele pode ser às custas de LDLs pequenos e densos, que formam partículas pequenas, que no 1 para 1 para a ApoB, deixa a ApoB elevada. E nos pacientes que têm DAC, né,
apenas 17%. Ou não apenas, em 17%, esse LDL era até menor que 70%. Então, isso aqui não é um apelo para começar a dosar LPAzinha, não, de forma alguma. De forma alguma, é para reflexão. Para que a gente não ache que quando pega um paciente de LDL normal, está tudo resolvido. Não está. A gente tem que entender esse paciente como um todo. Vai que esse aqui tem um HDL baixo, esse aqui tem um triglicerídeo normal, mas ele poderia ter um triglicerídeo tocado. E dentro desse pacote de resistência à insulina, predominando mais partículas pró-aterogênicas. Então, fica a reflexão. Antes da gente falar exatamente sobre eu doso ou não doso, eu vou pedir licença para revisitar sumariamente essa fisiologia dos lípides. E a gente precisa lembrar, didaticamente, que existem dois grupos de fonte de lípides. Um é a fonte hepática, e nessa fonte hepática a gente tem o fígado captando ácidos graxos livres, né, do tecido adiposo, fazendo o empacotamento através da MTP, colocando a APO B100, que é a que a gente avalia, são as APOs B100, nesse empacotamento, que isso é a lipogênese que acontece dentro do fígado. E aí ele acaba secretando o VLDL, uma partícula grande, vai cair na circulação. Então, o fígado tem um papel dentro da síntese dos lípides. E o parceiro do fígado é o intestino, que quando a gente come, dentro do intestino, tem a formação dos quilomicrons, também com a participação de outra proteína de transferência microsomal, que é a MTP também, que aqui empacota com a outra apolipoproteína, que é a B48. Então, os quilomicrons saem em conjunto com a APO B48 e o fígado, na síntese, libera o VLDL junto desse conjunto de APO B100 dentro desse contexto. Já que a gente revisou duas fontes, eu gosto sempre de refrisar, é o fígado e o intestino. Considerando que eles caem na circulação pelos seus caminhos, os quilomicros pelos linfáticos e daí que vão para os vasos sanguíneos capilares, eles sofrem uma metabolização didaticamente minimamente comum. E essa metabolização acontece com essas letrinhas. Lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica, que para atuar, precisa desse ancorador, que são essas letrinhas GP1, HPBB1. Ninguém merece uma hora dessa esse número de letras, mas minha função é só mostrar que ele é um ancorador da lipase ao endotélio, que é esse vermelhinho. Ela tem coativadores positivos dessa lipase, como a ApoC2, e tem a ApoC3, que é inibidor, que é o vermelhinho. Para essa lipase lipoproteica funcionar, várias coisas precisam estar bem arquitetadas. Então, se eu tiver uma mutação nesse número grande aqui, que é o ancorador, o GP1-HPB1, essa lipase já não funciona. Aí acumula os quilomicrons. Se eu tiver uma mutação de ApoC2, ela não funciona, acumula quilomicron. Se eu tiver uma predominância de ApoC3, ele inibe a lipase, acumula os quilomicrons e acumula o VLDL. Então, é só para a gente relembrar que precisa ter sintonia de cada letrinha dessa. E, em uma outra oportunidade, se a gente quiser entender a genética das dislipidemias, com esse slide a gente explica todas as genéticas. Porque aqui a gente entende o que é que falha para dar problema, além do retorno, né, dessas partículas que vão ser degradadas, tanto vindo do intestino quanto do fígado. Aí o azulzinho é só para simbolizar o intestino, o rosazinho é o fígado. E quando elas são degradadas, elas levam à formação de remanescentes. E esses remanescentes dessa degradação desse retângulo e desse são os remanescentes de que são o IDL, restos de LDL, remanescentes de VLDL e os remanescentes de quilomicron, porque você não degrada e destrói tudo, vai formando essas partículas intermediárias. Essas partículas intermediárias circulantes não andam sozinhas, elas andam com a ApoB. Aí a gente começa a ter mais propriedade. Ah, entendi o que é a ApoB. A ApoB é uma partícula que se liga no formato 1 para 1 com os remanescentes da degradação do VLDL e dos quilomicrons, que vieram do fígado e do intestino. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes as pessoas, eu estou pedindo ApoB, lipazinha, ApoA, e mistura tudo
E a gente precisa primeiro ter conceito. E aí a gente entendeu. Então, essa ApoB é importante, porque ela se liga a esses remanescentes. E a gente vai já ver porque ela é importante mais ainda. Só que a gente não falou de lipiazinha nessa figura. Tive que trazer ela aqui separado. O que é a lipiazinha? Ela é nada mais do que um LDL, que está aqui, uma partícula de LDL, ligada a uma ApoB, só que ela tem uma ponte de sulfeto que liga esta ApoB a esta ApoA. Então, existe uma ponte de sulfeto que faz a ligação da ApoB com a ApoA. E essa ApoA, ela é determinada por um gene muito parecido com o do plasminogênio. E vocês vão ver essas KVs, né? Que são as Kringles, que é um doce dinamarquês, que parece assim um. Como é que a gente pode dizer? Um lacinho, né? Depois vocês, quem não conhece, se colocar no Google Kringle, doce dinamarquês, vocês vão entender porque que o nome é Kringle. Então, essa ApoA tem essas repetições. E essas repetições são determinadas geneticamente. E aí começa, às vezes, uma dificuldade. Quando eu vou dosar a lipiazinha, eu preciso ter vários calibradores, porque vai depender também do tamanho dessa ApoA, dessas sequências. Então, hoje eu ainda tenho uma limitação laboratorial que melhorou muito, mas a limitação é por causa disso. E às vezes a gente diz, mas a lipiazinha é difícil medir, mas a gente também não sabe o porquê. É por causa dessa heterogeneidade de repetição dessas Kringles, que são essas KVs. Então, isso também é um achado importante. Já já a gente vai falar mais um pouquinho da lipiazinha. Considerando que verde é tudo ligado àquelas ApoBs que eu mostrei para vocês, por que que isso é tão importante mesmo à altura dessa? Vocês vão ver. Porque vai depender do tamanho. O VLDL grande secretado pelo fígado, ele é grande. O quilomicro nem se fala. Eles vão se delapidando pelas metabolizações, em especial da lipase lipoproteica, e vai ficando LDLs cada vez menores, quilomicrons com seus remanescentes menores. Esses remanescentes do quilomicron, VLDL, IDL, LDL e o LDL muito pequeno, eles ligados à ApoB têm uma capacidade de passar pelo vazamento das células do endotélio, por esse formato, ou fazer transcitose. E aí eles vão para a matriz de proteoglicano, olha a ApoB aqui de novo, ela gruda. E aí, quando ela gruda, vem os macrófagos e terminam de construir a placa. E aí a gente começa a entender por que a ApoB é importante. Porque quanto mais partículas de ApoB eu tiver circulando, ela não circula só, ela está ligada a alguma coisa que tem uma chance de transcitose ou passagem pelas células do endotélio. Não estou vendo vocês, eu vou considerar que vocês estão me acompanhando. E aí, pegando esses conceitos, eu vou trazer 3 cenários que na vida do endocrinologista e do cardio são muito frequentes. Passemos para o cenário do meio. Pessoas que estão com triglicerídeo normais. Essas pessoas têm seu fígado que secreta o VLDL, que a gente acabou de ver. A gente viu que essa secreção, tanto do VLDL quanto do intestino, vão passar pela LPL. E essa LPL, que é a lipase lipoproteica, ela é cada vez mais atuante se eu tiver a ApoC3, a ApoC2, porque a ApoC3 é inibitória. Dando tudo normal com essa lipase, ela vai formar esses LDLs 1, 2 e 3, que são LDLs de tamanho adequado. E se eu fizer uma eletroforese de proteínas, eu vou ter essa composição. E a ApoB está proporcional a esses LDLs, porque está tudo certinho. Quando eu pego essa pessoa com triglicerídeo alto, dentro de um contexto de resistência à insulina, eu tenho uma predominância de ApoC3. E nessa predominância de ApoC3, eu tenho uma dificuldade de ação dessa lipase lipoproteica na sua melhor performance. E, além disso, eu tenho uma formatação de ação dessa lipase que vai gerando LDLs cada vez menores. Então, aqui era 1, 2 e 3. Aqui já vai predominando o 4, que é o pequeno e denso. Então, eu tenho um monte de LDL pequenininho. Se a ApoB caminha 1 para 1, eu tenho muito mais ApoB. Então, no contexto de resistência à insulina, eu tenho que esperar mais LDL pequeno e mais ApoB, porque eles caminham 1 para 1. Nessa outra pessoa, nesse outro extremo, que tem triglicerídeo baixo, a LPL dela funciona de boa, a gente nem vê na representação esquemática a ApoC3 atrapalhando, e ela vai aqui e forma LDL 1 e 2. E a ApoB é só um pauzinho. Então, a mensagem é, quanto maior o cenário de resistência à insulina, mais a ApoC3 se movimenta,
mais existe um contexto de formar LDLs cada vez menores. E esses LDLs vão estar diretamente ligados à ApoB. Com isso, a gente tem 7 tipos de LDL. Aqui é por curiosidade. O maior e menos denso é o 1. O menor e mais denso é o 4. E esse 4, pessoal, tem a menor taxa catabólica e maior tempo de exposição. Por isso que não é tão fácil a vida, né? Você ainda ficou cheio de LDL pequenino, bem pequenininho, ligado à ApoB, que adora fazer transcitose, e ainda tem dificuldade de ser captado pelos receptores hepáticos. Então, eles são menos propensos à clearance. Então, eles ficam rodando lá para os macrófagos pegarem eles. Então, isso é uma informação também interessantíssima. Na maioria das pessoas, graças a Deus, os principais tipos de LDL são o 1 e o 2, que a gente chama de grandes ou flutuantes. E quando a gente faz alguns testes, que eu não vou trazer especificamente com detalhe aqui, mas que faz uma eletroforese de proteínas, pelo pico desse LDL, você consegue ver o padrão. Se ele é o padrão A, é porque está predominando o 1 e o 2. Se ele é B, é porque está predominando o LDL4. Isso é pico. Então, esse é um teste chamado de subfrações de proteína. Eita, Elaine, nunca vi. Não é necessário vocês pedirem de rotina, é muito da vida do lipidologista. Mas se um dia tiver um interesse maior, também conta com a gente que a gente partilha. Voltando para a LipA, só para mostrar para vocês, ela é um LDL-like, como eu expliquei. E tem essa apoproteína aqui circundando. Olha como essa aqui tem muitas repetições. Essa tem 36 cópias. Essa outra LipA só tem 6 cópias. São pessoas com LipAs diferentes. E tem a ponte de sulfeto que liga a ApoA com a ApoB, tá? Então, é muito importante essa ligação. E essa LipA, que é a lipiazinha, formada por colesterol, triglicerídeo, fosfolipídio e ApoB, ela tem de diferença essa ApoA. E o gene que codifica essa ApoA, ele partilha a origem do gene do plasminogênio. E por isso, tá aqui, eu botei a foto, nem lembrava, da Kringle, que é o docinho, para vocês entenderem porque é que tem esse nome. Por isso que, olha, essa foto, ela explica mais. Às vezes a gente decora mais, entende quando vê uma foto. A gente está aqui com uma foto que ilustra que, através das Kringles, essa lipiazinha, ela se liga à fibrina do trombo. Tá aqui as lipiazinhas. Aí ela pega, tá aqui, se liga à fibrina do trombo e dificulta a fibrinólise. Por isso que quando você pega paciente com lipiazinha alta, você tem que buscar efeitos trombóticos, porque ela vai se ligar ao trombo e dificultar essa fibrinólise. E aí a gente tem que ficar de olho nela, porque daí dispara todo o resto da cascata. Então, sobre lipiazinha é isso. Todo mundo é igual? Não. Por que que não é igual? Porque depende da repetição das Kringles, das KVs. E qual é o problema dessas KVs mesmo? É porque quando elas se ligam, a fibrina do trombo dificulta a fibrinólise. Pronto, pessoal, prometo que de fisiologia era isso, agora a gente consegue ir para frente. Vamos continuar refazendo as nossas reflexões. Esse artigo é muito bacana, publicado agora em 2024, e ele traz 8 razões para medir a lipiazinha. E uma delas é para providenciar respostas a pacientes que desenvolvem doença cardiovascular a despeito de ter zero ou pouco ou nenhum fator convencional de risco. Quem era esse paciente? O meu paciente. O meu paciente era esse. O paciente não tinha pouco, nenhum ou zero. É um professor de educação física magro. Na verdade, o diabetes dele veio da internação. Foi uma desglicemia na internação, porque previamente nem diabético ele era. Então, a lipiazinha pode nos ajudar a isso. Ela pode ajudar a prevenir eventos cardiovasculares em familiares que tenham um risco genético alto para a doença aterosclerótica subclínica, né? A mensuração é baixo custo da LipA. Os ensaios contemporâneos podem identificar indivíduos com níveis bastante altos da lipiazinha. Elas podem ajudar a identificar indivíduos de forma precoce e você poder pensar em controle dos outros fatores de risco. Por que que eu digo dos outros? Porque objetivamente hoje não temos uma droga liberada para redução de lipiazinha. Mas a gente tem, eu acho que uns 6 estudos de fase 3 acontecendo nesse momento sobre lipiazinha. Então, os estudos são importantes, como o Horizon, como o Opazirão. O Opazirão é o estudo que eu participo e que me fez aprender muito sobre o perfil desse paciente.
Então, a gente tem que ter cuidado, porque também quando chegar a lipiazinha alterada, tem que saber o que dizer para esse paciente. Porque se for só para assustar, não peçam não. Mas se for para dizer, olha, você tem uma lipiazinha aumentada. Objetivamente, hoje não existe um medicamento para redução, mas é muito interessante o controle dos fatores de risco possíveis de redução. Controlar seu diabetes, otimizar seu LDL, parar de fumar, fazer exercício. Então, por hora, é sobre isso. E quando a gente pega a lipiazinha e avalia o risco cardiovascular, uma a cada 5 pessoas estão sob um aumento de risco, né, de doença cardiovascular e de estenose aórtica. A lipiazinha está muito relacionada à estenose aórtica e você tem que fazer eco nesses pacientes. E esse risco aumenta ainda mais a partir dos 50 anos. E a gente olha aqui que as pessoas que têm a lipiazinha aumentada têm risco aumentado de infarto e de estenose aórtica grave. Então, esse também é um ponto importante. Mas antes de solicitar a lipiazinha, a gente tem pontos do bem e pontos que nos fazem pensar duas vezes. Pontos do bem. Desde 2010, a Sociedade Europeia diz que uma lipiazinha acima de 50 é um amplificador de risco. Então, se você botou um paciente numa calculadora de risco, ele é um baixo risco e a lipiazinha está elevada, você pode reclassificá-lo para a categoria acima. Então, se ele é um baixo, você pode levar ele para o médio. Se ele é um médio, você pode levar ele para o alto dentro de uma avaliação de risco em 10 anos. Acumulam-se meta-análises de que a lipiazinha está associada com IAM e AVC isquêmico, se vocês viram um paciente de vida real. Existem grandes estudos mostrando a associação com estenose aórtica, a DAOP, a doença arterial obstrutiva periférica, a insuficiência cardíaca e a espessura média intimal alterada. Quando o nível acima de 180 miligramas por decilitro ou 430 nanomol, você pode até dizer que esse paciente tem um equivalente de uma HF heterozigótica. E as principais recomendações para avaliação da lipiazinha, a gente revisitou naquele artigo de 2024. Vamos olhar para o outro lado, para vocês tomarem a melhor decisão, que a decisão é de vocês, não é nossa. Custo e risco de overuse. Ficar pedindo um monte de lipiazinha sem necessidade. Não está disponível no SUS. Ainda tem evidências limitadas do benefício do tratamento, porque os estudos que olharam a redução de lipiazinha foi os estudos do inibidor do PCSK9, que tinha como desfecho primário ver o LDL, mas viu que a lipiazinha caiu em torno de 20%. Os estudos atuais de ver a redução da lipiazinha, que hoje consegue redução até maior do que 80% nesses estudos de fase 3, precisamos de tempo para entender se isso tem impacto nos desfechos. Porque se a gente for bem lembrar, os estudos de melhoria de HDL deixava o HDL alto e não mudava nada. Então, com relação aos desfechos, então a gente está todo mundo aprendendo. E tem um gap, e tem particularidades de ensaios, porque você precisa que os ensaios tenham multicalibradores, que não haja conversão de preferência de nanomol para miligrama por decilitro, que você use plataformas específicas, e o melhor ensaio seria por espectrometria de massa, que não temos disponível. E o gap de conhecimento, às vezes eu temo também, mas às vezes eu fico refletindo que eu ia achar era bom se as pessoas pedissem mesmo a lipiazinha, pelo menos ela pode ajudar uma parte das pessoas em detrimento de, às vezes, outras solicitações que confundem mais do que ajudam dentro dessa medicina que tem trazido conceitos não tradicionais. Passando por essa reflexão da lipiazinha, agora vamos fazer a reflexão da ApoB, para a gente finalizar com as diretrizes. A ApoB, eu sou repetitivo para que a gente grave, ela anda 1 para 1. Então, olha esse paciente aqui, isso é uma foto ilustrativa que a gente mesmo construiu, dentro dos materiais da DASA. Digamos que esse paciente tenha 100 miligramas por decilitro de LDL. Esse outro também tem 100 miligramas. E por que que o risco está pendendo por esse aqui? Se eles são as mesmas miligramas, por que que essa balança é maior para cá de risco? Porque, apesar deles terem o mesmo 100 miligramas, esses aqui, os LDLs, são pequenos. E se eu tenho um LDL para um ApoB, essa ApoB é maior do que essa. Então, a ApoB tem essa importância, porque a gente entende mais em partículas. Mas eu preciso fazer ApoB em todos os pacientes? Não precisa, pessoal. Meus pacientes, na verdade, precisam de nada, porque eles já são todos não é nem submetidos, né? Acometidos de eventos. Mas se vocês entenderem que na prática clínica isso ajuda a vocês se comunicarem, a pedir adesão, a explicar, eu gosto dessa ferramenta. Seguir nas reflexões para mostrar uns casos clínicos para vocês. Repetindo pela 10ª vez que a relação é 1 para 1.
com as partículas aterogênicas. Nós temos vários estudos mostrando que a ApoB é fator de risco independente para risco cardiovascular, como o FURRA e o IMPROVE-IT. Os ensaios são automatizados, fáceis e de baixo custo. Tudo isso é verdadeiro. Alguns estudos mostram que é mais acurado do que o não HDL, porque vamos lembrar do nosso bom HDL, não HDL, que o que é que o não HDL nos traz? Ele nos traz as partículas proaterogênicas ligadas à ApoB, através de uma fórmula, colesterol total menos HDL. Então, o não HDL, ele nos é suficiente na grande maioria das vezes. Mas, nessa posicionamento do ESC, ele acha que o ApoB pode ser mais acurado. Eu concordo. Pontos negativos: mais dinheiro para o paciente a gastar, fica pedindo exame demais, sem necessidade. No SUS não tem. Muita gente pede, mas não sabe o que fazer. E a gente nem consome as informações do não HDL ainda, que é tão rico de informações. Então, antes de pedir e onerar o paciente de vocês, pensa se o dado que vocês precisam já não está no não HDL. E aí eu vou trazer uma paciente da prática. Essa paciente aqui tem uma síndrome de Merardinelli, que é uma lipodistrofia. A lipodistrofia, ela tem uma resistência à insulina indescritível. Então, se eu usar o conhecimento daquele meu slidezinho lá da fisiologia, resistência à insulina alta, ApoC3 gritando, a coitada da LPA tentando lá fazer o papel dela sem muito sucesso, e mais quantidade de LDL pequenininho. Então, se eu fosse só com o meu conhecimento de fisiologia, eu ia esperar isso dessa paciente. E ela usa rosuvastatina e ezetimibe, mantendo o LDL praticamente na meta, o triglicerídeo também, e a ApoB de 127, que considerando que ela é renal crônica, tem DAC com stent aos 32 anos e DAOP, inclusive com amputação, ela é de muito alto risco, e a meta de ApoB deveria ser abaixo de 65. E quando eu faço a relação LDL-ApoB, é 0,44. E esse é um dado novo para muitos de vocês, mas quando a gente tem uma condição que é a hiperlipidemia combinada familiar, que é uma entidade muito relacionada a risco cardiovascular, que tem ApoB elevada, você tem essa relação baixa, porque a ApoB pesa, né? Então, quando eu olho para essa paciente, eu não tenho dúvida que ela tem um monte de ApoB, porque ela tem um monte de partícula proaterogênica circulando. E o fenótipo, aqui eu errei o A, é proaterogênico. O fenótipo dela é o B, que predomina os LDLs pequenos. E aí a gente fez um estudo com o apoio da Cíntia Valério, que está terminando na UERJ, com a doutora Lenice, está ficando assim muito bacana. Isso aqui é só um pedacinho de alguns pacientes. Que a doutora Virgínia Fernandes aqui do Ceará colocou nos nossos pacientes do Ceará, na verdade, mas tem um estudo correndo bem bacana aí no Rio de Janeiro. E a Cíntia está avaliando as subfrações desses pacientes que têm lipodistrofia. E olha o que é que acontece. Eles têm a ApoB alta, porque eles estão num cenário de resistência à insulina. Então, eles têm mais LDL pequeno circulando e partículas proaterogênicas. E quando eu faço o cruzamento de LDL com ApoB, aquela relação é menor que 1,2, que é o ponto de corte que eu acendo a luz para a entidade de hiperlipidemia combinada familiar, que está super relacionada com desfechos cardiovasculares, quer dizer. Então, a gente não tinha disponível de todos os pacientes, mas desses 3, eles são pacientes com lipodistrofia com ApoB alta. A ApoB é legal nesses pacientes? É. Sabe por quê? Porque se eu te contar que essa paciente tem tudo isso com LDL de 57, não é estranho? Você fica sem entender, mas ela é tão baixa, coitada, já tem stent, ciência renal, amputou o pé. É, porque eu estou vendo além do LDL. Aí eu estou conseguindo entender por quê. Então, até para explicar para o paciente, isso eu considero relevante na prática. E aí, eu quero chamar a atenção para a hiperlipidemia combinada familiar, porque a gente fala muito de hipercol familiar, mas o hipercol familiar não é a doença mais relacionada com doença cardiovascular. A doença genética mais relacionada com doença cardiovascular, em primeiro lugar, é a lipiazinha alta. Em segundo lugar, é a gente ter essa predominância de ApoB. E na hiperlipidemia combinada familiar, a gente tem colesterol total elevado e triglicerídeo elevado, e essa relação é menor do que 1,2.
Para quem é endócrino, pessoal, e cardio com DAC precoce, esse é o perfil do nosso consultório. São obesos, diabéticos, têm manifestação que não tem nada na infância, eles são praticamente normais na infância, magros, aí eles entram na terceira década, aí eles começam. Desenvolve diabetes, triglicerídeo sobe, LDL está ali, e esses pacientes têm que ter um acometimento em um parente de segundo grau para ser uma combinada familiar. Uma outra doença que também você pode dosar ApoB, que ela é mais rara, é a disbeta, que ela até vista no score lá do Marcelo. E aí tem uma mutação no gene da ApoE, que é rara, e essa relação com a ApoB é menor que 2,4. Não vou me estender porque ela é rara. Essa aqui é uma paciente lá do ambulatório. É uma paciente, 52 anos, DAC precoce, com 43, botou 2 stents. Hipertensa, obesa, o teste dela é negativo. Eu fiz teste de dislipidemias familiares, mas eu não consegui cobrir todas. E é bem dentro do contexto do Marcelo, que é que ele quis se explicar, ó, cheio de doença, o teste está negativo. Isso acontece porque a gente busca no teste variações monogênicas. Isso aqui é meio que poligênico. E aí, essa paciente não tem nem gordura nas pernas. Se eu pedisse para pregar essa perna nesse corpo, vocês não iam pregar se fosse um joguinho, porque ela é desproporcional. Ela tem as pernas finas, sem gordura, e a barriga aqui protuberante. E é uma paciente que o irmão faleceu por IAM aos 53 anos e a irmã tem uma distribuição semelhante. Quando eu boto o CAT, que eu não vou ler para vocês, é multiarterial. Quando eu olho o triglicerídeo, 383 e o LDL, 198. Essa paciente, eu não tenho dúvida. Ela tem provavelmente uma lipodistrofia parcial, o Kolbe, né, que é tipo 1, e ela tem uma combinada familiar. Aí você vai dizer, Elaine, esses teus casos raros. Não é raro não, pessoal. Meu ambulatório é porta aberta. Eu não tenho nenhum momento que diga que eu preciso receber lipodistrofia. É porta aberta para doença coronariana e diabetes. E esse é o perfil. Essa outra paciente, parece irmã dela, mas não tem nada a ver com ela, olha a perna. Hipertrofia, você jura que ela faz crossfit, nunca fez um exercício, coitada, na vida. A barriga predominante também, insulina em altíssimas doses, ó, 50 com 30, paciente que usa 130 unidades por dia, mantendo glicada de 10%, triglicerídeo de 960, o LDL eu nem consigo calcular. E essa paciente, ela não tem DAC, ela tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, porque nesse tipo de paciente tem muita infiltração de gordura no miocárdio, e aí eles fazem essas IC com fração de ejeção preservada. Se eu dosasse a ApoB, eu não tenho a ApoB dela, ia ser bacana, porque eu ia conseguir, aí é só questão didática mesmo, porque não vai mudar em nada a vida dela, também tem isso, pessoal. Vai mudar a vida da paciente? Não vai. Vocês que não estão dentro da lipidologia, não peçam não, não precisa. Mas do ponto de vista da ciência, é bacana. Fechando, o que os consensos recomendam. Eu não vou comentar toda essa tabela, mas posso partilhar com a doutora Mônica e depois ela partilha também com vocês, ou vocês fazem um print. É o que as sociedades recomendam. Eu vou colocar aqui que em 2019, a europeia, ela traz como ponto de corte da LPAzinha maior que 50 em miligramas, considerando que se tiver nesses níveis, pensar que equivale a um HF. Tem um ponto relevante que você precisa medir só uma vez na vida de cada pessoa, porque geneticamente determinada não muda. Se você tem um risco intermediário ou alto, ou uma doença cardiovascular importante, você pode, na verdade, utilizá-la como um reclassificador. Então, você também pode fazer uso disso. E aqui a gente tem também na posicionamento em crianças. Eu não tenho dosado em criança porque estressa a criança, estressa a mãe e objetivamente eu não vou ter o que fazer. Então, eu espero para dosar só na idade adulta. Então, vocês poderiam ficar com esses 2 pontos de corte aqui que são relevantes e depois ver a tabelinha com calma. E aí eu trago essa paciente de 50 anos, triatleta. O pai teve o stent aos 57 anos, mas ela não tem nada. Ela tem um score de cálcio coronariano que eu pedi que é 0. E aí, por que eu pedi o score? Porque ela tem um colesterol total de 308, com LDL extremamente alto no início. E aí foi conduzida com rosuvastatina na cardio e eu mantive. O LDL dela está 97. Eu botando ela na calculadora, que apesar dela ter o colesterol alto, ela não teve evento, ela é baixo risco. Mas quando eu doso a LPAzinha dela, a LPAzinha está alta. Então, com isso corrobora que para eu explicar para ela que ela tem que manter a rosuvastatina. Porque o paciente fica, mas olha, eu não tenho nada, minhas coronárias são limpas. E aí eu vou dizer, olha, você é um baixo risco, seu pai tem essa história e sua lipiazinha é alta. Então, entra dentro da mesa da gente. E a ApoB, para a meta dela, também não está dentro da meta. É discutível até otimização da terapêutica.
Agora, o que é que as diretrizes dizem pela ApoB? Bem bacana essa revisão. Eu vou me ater aqui a da posicionamento de 2021, que de acordo com o risco, se for o risco muito alto é 65, alto 80 e moderado a meta é 100. Então, ele recomenda que a gente avalie, principalmente dentro do contexto que nós conversamos bastante aqui: triglicerídeo alto, diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Não vou falar a tabela inteira pelo nosso tempo. Eu vou finalizar com essa paciente, é o meu último caso e meu último slide também. Essa paciente diabética, 58 anos, DAC revascularizado aos 44 anos, botou um stent, uma ponte de safena aos 57, usando atorva e ezetimibe. Com isso aqui, pessoal, eu preciso de mais qualquer coisa? Na verdade, não. Eu preciso só que ela entre dentro da meta do que eu já sei que ela tem. Ela não entra no LDL, está 87. O não HDL, que deveria estar abaixo de 80, não está na meta também. Mas como eu tenho os testes, eu acabei fazendo uma ApoB só para provar que ela está fora da meta. E aí, como quem não queria nada, eu pedi a LPAzinha. E aí sim, é um amplificador de risco, a LPAzinha de 247. Então, é mais um motivo para falar com essa paciente para que ela se organize. Mensagens finais. Quando é que eu devo dosar a ApoB, lipiazinho, as subfrações? Só depois de muita reflexão, pessoal. Não vão gastando aí os dinheiros dos pacientes e fazendo uso de ferramentas que às vezes complica depois. As ferramentas diagnósticas disponíveis, como o perfil lipídico tradicional, são suficientes para estratificar o risco e manejar o meu paciente? Tenho que fazer essa pergunta. Esse meu paciente consegue pagar esse exame mesmo? A gente sabe o que fazer quando o resultado chegar ou vai ficar na saia justa? Temos diretrizes e consensos sobre isso, que são aquelas tabelinhas. Para finalizar, a nossa frase, minha, da Rosita, do Marcelo, quem trabalha em laboratório, a medicina laboratorial é complementar sozinha, pessoal. Ela atrapalha mais do que ajuda. Mais uma vez, obrigada. Eu me estendi um pouquinho para falar devagar, porque uma hora dessa de noite com fome, a chance da gente se perder aqui ia ser alta. Então, espero que vocês tenham me acompanhado aqui e eu fico à disposição. Maravilhoso, né? Quer dizer, eu acho que a Rosita tem mais palavras, mas que apresentação. Estamos voltando para a escola. Coisa boa. Hã? Coisa boa, né? Coisa boa. Você tem esse artigo, você poderia depois compartilhar comigo, compartilhar Eu vou com. partilhar alguns artigos que Por para favor, para porque eu sei que vão me pedir, então vou colocar nos grupos, tá? Rosita, você viu as perguntas? Enfim, primeiro queria comentar que me mandaram aqui no privado para vocês verem como foi interessante para nós aprendermos. Alguém escreveu aqui para mim. Você fala para Marcelo e para Mariane que eu acho que eu comecei a entender esse assunto. coisa boa. É bacana, né? Muito bom. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu queria deixar alguns pontos, se vocês puderem fazer, falar nas suas reflexões finais, né? Para você, Marcelo, você falou sobre a aplicabilidade clínica, né? E eu queria, então, se você pudesse, ao seu final, falar para a gente assim, quem é esse paciente que entrou no meu consultório e eu vou solicitar o score de risco poligênico, né? Considerando o custo-benefício e considerando a questão da previsão de desfechos no longo prazo. Se você puder, ao final, falar isso para a gente, eu te agradeço. E para você, Elane, queria deixar para a sua reflexão final, se você poderia nos dizer assim, já que a Sociedade de Doenças Cardiovasculares, Sociedade de Cardiologia de Endócrino, recomenda a realização de LPA pelo menos uma vez em todos os adultos, assim, quando seria essa primeira vez? Quem seria esse paciente? A mesma coisa, entrou no meu consultório, esse é o momento que eu acho que eu preciso. De preferência, vocês puderem falar para a gente, pacientes que ainda não tiveram eventos cardiovasculares, ou se a gente não vai pedir em quem ainda não teve evento cardiovascular, tá bom? E agora eu vou ler para vocês as perguntas que os colegas fizeram aqui. Ah, temos aqui, parabenizando vocês. A Elizabeth Freitas concorda que devemos sempre pedir LPAzinha, de acordo, claro, com as condições, né, econômicas. E a Rosane Salerno pergunta se pode ser pedida no paciente em uso de estatina. Maravilha. Marcelo quer responder a sua pergunta?
ou é melhor eu responder, que eu vou já esquecer as perguntas que a Rosita fez, Marcela. Então, deixa eu responder, porque a do Marcelo era uma, tá? Então, vamos lá. Excelentes perguntas. Com relação à primeira vez na vida, essa recomendação, se a gente for olhar as diretrizes, eles falam até sobre a infância, mas eu gosto muito de proteger essa infância quando a gente não tem o que fazer, pessoal, já está suficiente o que tem. Então, vamos lá para a fase adulta. Sempre que vocês tiverem um paciente para fazer uma avaliação de risco, pode fazer a avaliação uma vez na vida, como é geneticamente determinada, não precisa repetir, mas tem um ponto de atenção. É que na menopausa pode ter uma alteração dessa lipiazinha e ela subir. Então, em mulheres que fizeram sua primeira avaliação antes da menopausa, há diretrizes conversando sobre uma repetição na pós-menopausa, só para esse ponto. Um outro ponto também importante, pode fazer sim usando estatina. Existem até discussões sobre o uso de estatina aumentando lipiazinha, mas é muito discreto, então isso se dilui dentro desse contexto. E nos pacientes pós-infarto, você deve esperar, porque muda essa lipiazinha, e aí, depois de mais ou menos, né, da literatura que fala em um mês e meio, 2 meses, então ali, passado 3 meses, porque também não quer fazer nada objetivamente por ela, vocês podem reavaliar a lipiazinha. Então, Rosita, acho que eu respondi todas as perguntas. Marcelo, Então, deixa eu trazer uma outra pergunta, vocês veem quem vocês acham que deve responder. Desculpa, eu me perdi. Mônica, você está vendo aí? Ah, sim. As vantagens, que vantagens a ApoB teria em relação ao colesterol não HDL? Ainda não chegou a abordar isso, mas acho que é Mas bem na prática, no dia a dia, É, né? a vantagem, na verdade, elas deveriam ser equivalentes, mas na condição da hiperlipidemia combinada familiar, aqueles pacientes que eu mostrei, torna objetivo o diagnóstico, porque aquela relação LDL barra ApoB menor que 1,2, ela é definitiva. Dentro, a gente não tem teste genético porque é poligênico. Então, é praticamente para esse caminho na vida real. Para os pacientes como o da lipodistrofia, que vocês viram, que o LDL é meio que anormalmente baixo e ele fica tendo eventos, então a gente consegue ter uma noção sobre isso. E na entidade da desbeta-lipoproteína, que é rara, e aí a relação colesterol total barra ApoB é maior do que 2,4. É praticamente isso. Marcelo, passo para você, então. obrigado pela pergunta. Hoje, assim, de acordo com aquele consenso europeu, a Sociedade Europeia já está recomendando que você possa utilizar, aplicar o score de risco poligênico dentro da estratificação, como um modificador de risco, é, como um modificador de risco daquele paciente que na equação tradicional de risco, no modelo tradicional, que pode ser um Framingham-Lyell o ESC score, né, teria um risco intermediário. Então, ele funcionaria como um score de cálcio, entendeu? Obviamente que ele não tem ainda o grau de evidência científica que tem, por exemplo, o score de cálcio. Mas o algoritmo traçado pelo ESC, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, é esse, que foi o que eu mostrei na minha apresentação. Tá? Ele serviria como um modificador de risco, então ele poderia ser utilizado, de acordo com esse consenso, dentro da estratificação de risco, para reclassificar risco no paciente com risco intermediário. Agora, você quer saber minha opinião diante das limitações que a gente tem hoje em dia, questões de reprodutibilidade, os desfechos de longo prazo ainda precisando ser bem estabelecidos, como você mesmo falou, acho que o paciente ideal, sabe qual é, na minha visão? É aquele que você vai fazer a estratificação de risco, tá? Mas é um paciente ainda jovem, que muitas vezes os modelos de predição clínica tradicionais ainda não foram testados nele também, e que tem história familiar positiva para a doença coronariana, entendeu? E ainda não tem os fatores de risco tradicionais, principalmente. E aí ele quer saber: olha, eu tenho história familiar de doença coronariana. A história familiar é forte. Isso aí não é uma situação incomum, não, né, Elane? A gente vê com certa frequência.
né? Muito. E ele ainda tem, sei lá, 40 anos, às vezes um pouquinho mais cedo, 35 anos, né? E que você não vai identificar ainda, possivelmente, hipertensão, diabetes e tudo, mas ele tem uma história familiar forte. Então, o score de risco poligênico ele pode ser utilizado para tentar até, inclusive, esclarecer esse modelo de história familiar melhor, entendeu? E aí você pode ser eventualmente mais agressivo na modificação de estilo de vida, com certeza, né? Mas eventualmente pensar em trazer ele para níveis de LDL e colesterol um pouco mais baixos, antes mesmo até de estar previsto nos modelos de equação de predição de risco tradicional, né? Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que esse paciente, para nós ainda, que a gente ainda lida com a questão da ancestralidade, tudo esse é o paciente ideal, que tem história familiar e é jovem. Tá, joia. Tá? Bom, então eu finalizo aqui, já chegou no nosso tempo, né, Mônica? Mas eu Quando tenho você... uma Ó, pergunta. Já que tem vocês são ainda um? laboratório, Pode vocês fazer. são laboratório, quais são os cuidados antes da coleta, 12 horas, 8 horas de jejum e transporte, porque a parte pré-laboratorial é importantíssima, né? Quer dizer, Isso. eu não sei, né? Pode não ser. É importante sempre. E é importante porque muitas vezes a gente imagina que, falando da lipiazinha, que é preciso estar mantido um jejum e não é necessário. A lipiazinha ela pode ser colhida no estado do não jejum, assim como o perfil lipídico. Ele pode ser colhido no estado do não jejum, desde a nossa diretriz de flexibilização do perfil lipídico de 2016. Porém, se o resultado desse perfil lipídico trouxer um triglicerídeo acima de 440, está recomendado uma nova coleta sob jejum de 12 horas. Então, isso é muito importante. Então, o triglicerídeo ele requer esse jejum de 12 horas. E quando a gente dispensa o jejum, o LDL e o HDL não mudam. Então, eles não mudam. Quem muda é o triglicerídeo. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes nós não damos maior importância à coleta, né? Isso. Coleta, transporte, você tem exames que precisam estar a determinada temperatura. Eu acho que é uma coisa que, já que, né? A gente, Isso. Eles não precisam ser congelados, como acontecem com alguns hormônios da endocrinologia, que a gente precisa colher, centrifugar, congelar. Eles não precisam, eles podem ser transportados refrigerados, têm uma boa estabilidade. Mas se você, por exemplo, ele sofre interferências de hemólise, se for uma coleta difícil, mal realizada, você pode ter interferência no perfil lipídico. Por isso que criança, quando a gente pega um perfil lipídico de uma criança alterada, eu gosto muito de falar de dislipidemia para pediatria. A gente tem que dar um stop, passo para trás, porque se você carimbar aquela criança como dislipidemia, é um erro. Você precisa avaliar outro perfil lipídico de uma criança. Porque tem muitas nuances de coleta, de dieta, de exercício que essa criança fez no dia anterior. Então, esse é um ponto extremamente relevante. Lembrar também, especialmente, inclusive em adultos, né, também, tá? Especialmente em relação aos triglicerídeos, a questão alimentar, tá? Na hora de nós interpretarmos, é muito difícil você ajustar a alimentação do paciente, o álcool, mas na nossa hora de interpretar, na nossa conversa com o paciente, né? Bom, não tem mais perguntas aqui. Tem comentários muito bacanas, banho de conduta clínica da Ilane, Marcelo nos coloca no outro mundo. Muito obrigada, aprendi muito com vocês e creio que todos nós também. Obrigada, Mônica. olha, eu sou que agradeço uma noite maravilhosa. Obviamente que eu conto com vocês de novo. Isso aí, nem pergunto, já virei cara de pau, né? Mas assim, tem tanta coisa em laboratório, não só direcionado à endocrinologia. Aí é que é o ponto. Medicina é medicina, uma coisa vai junto com a outra. Então, eu vejo isso dessa maneira. E por isso eu tento juntar cardio com endócrino, porque tudo vai junto, né? Quer dizer, e essa parte de conhecimento eu acho absolutamente fantástico. É fascinante, realmente. E se vocês puderem compartilhar
os artigos, eu vou ficar muito grata e vou compartilhar com os amigos e com os colegas, tá? Quero Partilho sim. agradecer vocês muito, muito, muito obrigada, tá? E uma boa noite. E convidar vocês para o dia 2 de abril, março, Gente, nós não vamos ter por causa do carnaval, Hormônios e o Corpo Ideal. Estão todos convidados e uma boa noite. Obrigada, Elane, obrigada, Marcelo, Rosita, obrigada. E para vocês, uma excelente noite. Obrigada. Boa noite, tchau, pessoal. gente, Boa obrigada. noite. Tchau, pessoal.